Obrigado. Já começou a gravar, pastor. Ok, obrigado aí, minha irmã, pela oração. Vamos então direto ao assunto, já que eu fiz a introdução ontem, já pelo tema em geral, né? Então vamos direto ao assunto. Eu vou colocar aqui na tela, vou share a minha tela e vou. Cadê? Nossa, eu sempre tenho dificuldade com isso aqui. Aqui. Então eu vou colocar na tela os textos. Eu vi uma irmã mencionando aí que não apareceu no iPhone dela, no celular dela. Mas provavelmente tenha sido um problema do celular dela, porque é, sempre antes de eu começar eu pergunto aqui se estão vendo, então vamos lá. Vocês estão vendo aí? Sim, Eu vi e também vi ontem a primeira notinha, uma linha somente. Depois já não vi mais nada. E Ok. agora estou vendo também. Está vendo tudo, minha irmã? sim, Ah, ela ok. disse que tá Ok. vendo tudo. Então, ok. Alguém também perguntou sobre disponibilizar esse material. Posso disponibilizar. É mais fácil para mim por e-mail. Então, se alguém quiser, manda o e-mail aqui no chat, enquanto eu começo aqui, manda o seu e-mail aqui no chat, depois eu tiro uma foto do chat e envio, talvez ainda hoje mesmo, esses textos todos, os de ontem e os de hoje, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, é, eu vou dar uma passada rápida em todos os textos. Lembre-se que isso aqui é uma continuação do que a gente fez ontem. Ontem já está gravado, a irmã Rosa, inclusive, já até me disponibilizou. Então, quem quiser aí, fala com a Rose, fale comigo, a gente pode disponibilizar. É, mas eu vou dar uma passada em todos os textos, tá? Bem rapidinho, inclusive aqueles que eu passei ontem. Então, esses são os dois textos que a gente viu ontem, Gênesis 3,15. Alguém me perguntou sobre minha touca. Lembre-se que aqui na América tá frio e eu faço aqui no meu basement, no meu porão. E é bem frio aqui. Eu estou falando com vocês e tem um heater aqui, um aquecedor aqui no meu pé, porque aqui embaixo é bem frio. Por isso que eu estou de touca e de blusa sempre. Olha lá. Então, o primeiro texto, Gênesis 3,15, diz que, falando do descendente da mulher, que é Jesus, o pronome este ali, referindo-se a Jesus. Jesus vai ferir a cabeça da serpente ou do diabo. Mas aí fica a pergunta: quando é que Jesus feriu a cabeça do diabo? E aí a gente diz: não, Jesus feriu a cabeça do diabo na cruz. Só que quando Paulo vai escrever aos Romanos, Jesus já tinha morrido e e Paulo diz que Deus em breve vai esmagar a cabeça de Satanás, ou vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés, ou dos pés da igreja. Então, quem vai esmagar? Vai ser Cristo ou vai ser Cristo por meio da igreja? E quando esmagou? Esmagou na cruz ou vai esmagar? Porque quando Paulo escreve, repito, Jesus já morreu e ele diz que Deus ainda vai esmagar Satanás no futuro. Então não foi na cruz. Essa é uma coisa que a gente ficou para responder hoje. Um outro ponto que a gente ficou para responder hoje é sobre a expulsão de Satanás. Colocamos dois textos ontem. Apocalipse 12, versos 7 a 9, fala da expulsão de Satanás. E aí a gente entende que essa expulsão de Apocalipse é a expulsão lá do céu. Satanás foi expulso do céu. E lembre-se que eu disse ontem, quando Satanás foi expulso do céu, a porta da graça se fechou para ele. Não, alguns pensam que até a morte de Jesus Satanás ainda tinha como se arrepender. Não, absolutamente. Hoje vocês vão entender São 6 horas. hoje vocês vão entender o porquê o que aconteceu na morte de Jesus na cruz em relação a Satanás. Então, Apocalipse 12 fala da expulsão de Satanás. João 12, Jesus fala que agora será expulso o príncipe deste mundo. Então ficou a questão, peraí, mas Satanás foi expulso lá no céu ou ele será expulso, porque Jesus, em João 12, nem morreu ainda, e está dizendo que Satanás seria expulso no futuro. Então, que expulsão é essa? Satanás foi expulso lá no céu, ou Satanás ainda seria expulso enquanto Jesus estava aqui? Porque lembre-se, Jesus, quando esteve aqui, mais ou menos 4.000 anos da criação, ou da entrada do pecado.
Então, Satanás foi expulso lá antes da criação, e Jesus está dizendo que Satanás seria expulso depois ainda da morte dele. Então, ficou essas duas questões para a gente responder hoje. E aí eu mencionei esses textos, são os textos básicos para a gente entender sobre a existência de Satanás, a expulsão dele do céu, etc. E também falei dos 2 capítulos do livro Desejado de Todas as Nações, da escritora Ellen White. O capítulo 78 e o capítulo 79 falam da cruz, mas o capítulo 78 tem como título o Calvário, fala da cruz da perspectiva da terra. O capítulo 79 fala da cruz, com o título Está Consumado, mas a cruz da perspectiva do universo. E é nesse capítulo 79 que eu me foco para o estudo que a gente está fazendo entre ontem e hoje. E aí eu citei alguns textos desse livro, especificamente daquele capítulo 79. Deus queria colocar o universo na base de segurança eterna e permitiu que os princípios de Satanás se desenvolvesse, serem vistos por todo o universo, e por isso que ele não foi destruído. E aí Ellen White menciona que para os anjos e os mundos não caídos, o brado de Jesus na cruz está consumado teve um profundo significado. E ela diz, em vermelho, fora em seu benefício, ou seja, em benefício dos anjos e dos mundos não caídos, a gente mencionou. Então, se o plano da salvação foi feito só para os homens, só para os seres humanos, por que foi em benefício também dos anjos e dos mundos não caídos? O brado de Jesus lá na cruz está consumado, ou a sua morte na cruz, né? Essa foi uma questão. E aí a gente leu esse texto, até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora claramente revelado aos anjos e os mundos não caídos. Mas como assim, né? Eu mencionei ontem, os anjos e os mundos não caídos viram Deus destruindo o mundo pelo dilúvio, os anjos e os mundos não caídos viram Deus destruindo Satanás, e ainda assim eles não compreenderam claramente o caráter de Satanás. Enfim, e aí ficou esse, acho que foi o último texto, né, não, aqui. E aí esse foi o último texto de ontem. Satanás viu que estava desmascarado, alguma coisa aconteceu na cruz que o caráter de Satanás foi desmascarado na cruz. A sua administração foi exposta e ele se revelara como um homicida. Então, esse foi o texto que eu parei, tá bom? Aconteceu alguma coisa na cruz que fez com que os anjos anjos no céu, né, e os mundos não caídos, entendessem claramente o caráter de Satanás. Então, o que aconteceu? Vamos lá. A partir de hoje, então, novos textos, ainda do Desejar a Todas as Nações, e a partir de hoje eu pego outros textos também da escritora sagrada, a escritora inspirada por Deus, que a gente entende, tá bom? Então vamos lá, parte 2. A partir de agora, não é nada que eu apresentei ontem, tá? Tudo novo. Olha esse texto. Ellen White diz no capítulo que eu mencionei, 79, de O Desejado de Todas as Nações. Lembrando que você tem que ler comigo, tá? Não esquece, você tem que ir lendo comigo, porque se você vai lendo e perde a minha explicação, às vezes eu dou uma parada no meio do texto, você também para de ler para você entender aí a minha explicação. Ah, só um detalhe, Rose, ontem eu disse o Zito Andrade que está aí, eu pensei que era o Zito do Brasil, mas não é, o Zito daqui dos Estados Unidos. Zito Andrade, um abraço aí, tá acompanhando com a gente aí todo final de semana. Vamos lá. Derramando o sangue do Filho de Deus, no caso Satanás, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Quando fala mundo celestial aqui, ele está se referindo aos mundos não caídos e aos anjos do céu, os anjos puros. Então, o que Ellen White está dizendo? Veja, só nessa frase, ela está colocando a palavra simpatia 2 vezes. E essa simpatia, ela está dizendo que os anjos, o mundo celestial, os anjos e os mundos não caídos ainda tinham simpatia por Satanás, mesmo depois de 4.000 anos de pecado. E aí ela diz que essas simpatias dos seres celestiais acabou. A simpatia, ou essas simpatias no plural, acabaram-se quando Satanás derrama o sangue do Filho de Deus. Então os anjos conseguem enxergar somente na cruz que Satanás é verdadeiramente mau quando ele derrama o sangue de Jesus. Por que isso aqui? Os anjos viram, queridos,
quando, desde pequenininho, Satanás tentou matar Jesus. Lembra? Usando Herodes para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Os anjos e os mundos não caídos, eles viram que Satanás é que inspirou Herodes para que Herodes fizesse aquilo. Os anjos, o mundo celestial, os anjos e os mundos não caídos, eles viram a perseguição de Satanás durante o ministério de Cristo na Terra. Eles viram a maldade para Jesus no seu ministério, até a sua morte. Deixa eu perguntar, Rose, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Porque tá dando um sinal aqui para mim que a minha internet está oscilando. Deu dois sinais na sua fala, ficou paralisado por duas vezes consecutivas. Deu para entender? Não, tá dando para entender, sim, só deu uma paradinha bem. Aqui tá dizendo que a minha internet está meio fraca aqui. Eu até já mencionei para a Rose aí algumas coisas que acontecem meio misteriosas e a gente sabe que é tudo espiritual, né? Vamos Então devagar. eu vou tentando sempre falando devagar e dando uma repetida, porque se der essa parada, ainda assim você consegue entender. Então, o que Ellen White está dizendo é que os anjos conseguiram ver claramente o caráter maligno de Satanás quando ele influencia seres humanos para causar sofrimento para Jesus e matar Jesus também com muito sofrimento. E aí repito as duas palavras aqui: simpatia. O mundo celestial ainda tinha simpatia para com Satanás, mesmo depois de 4.000 anos de pecado. Veja. Agora eu uso alguns textos fora do desejado de todas as nações. Olha o que Ellen White diz. Esse texto é meio longo, vamos lendo devagar aqui. Quando Cristo veio ao mundo, a nosso mundo, sob a forma humana, todos estavam profundamente interessados em acompanhá-lo ao percorrer ele passo a passo a vereda ensanguentada a partir da manjedoura ao Calvário. Todos quem? O céu observou o insulto e a zombaria que ele recebeu e sabia que isto foi por instigação de Satanás. O céu sabia que era por instigação de Satanás, todo aquele sofrimento. O céu notara a operação das forças contrárias a avançar, impelindo Satanás constantemente trevas, tristezas e sofrimentos sobre a raça, e estando Cristo a reagir contra isso. Observaram a batalha entre a luz e as trevas, enquanto a mesma se tornava mais forte. E ao clamar Cristo em sua aflição mortal sobre a cruz, está consumado, um brado de triunfo repercutiu por todos os mundos e pelo próprio céu. A grande contenda que estivera em andamento durante tanto tempo neste mundo estava agora decidida, e Cristo era vencedor. Sua morte resolveu a questão de terem ou não o Pai e o Filho amor suficiente pelo homem para exercerem a abnegação do seu verdadeiro caráter de mentiroso e assassino. Viu-se, falando do mundo celestial, viu-se que o mesmo Espírito com que governara os filhos dos homens que estiveram sob seu poder, ele teria manifestado se lhe fora permitido governar os seres do céu. Olha essa última frase. Unanimemente o universo fiel uniu-se no engrandecimento da administração divina. Então, veja, já no Patriarcas e Profetas, Ellen White já menciona que o céu estava todo em foco aqui na Terra durante o ministério de Cristo. E olha essas frases em vermelho aqui, ó. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado, um brado de triunfo repercutiu por todos os mundos e pelo próprio céu. Eles aí enxergaram quem verdadeiramente Satanás é. Queridos, o que eu estou dizendo aqui é que Satanás... Agora eu começo a explicar aquelas perguntas que eu fiz no começo. Satanás foi expulso do céu quando ele se rebelou lá, Deus deu tempo para ele e ele foi expulso. Quando ele e os seus anjos foram expulsos, eles já não tinham mais possibilidade de voltar. Eu mencionei aqui ontem, no primeiro vídeo, aí você pode assistir depois, que até o anjo está na porta do céu, Ellen White menciona isso, e Satanás está na porta do céu, Satanás vê um anjo, e Satanás chama esse anjo e pede uma entrevista com Jesus. Satanás já não tinha mais acesso ao céu.
Quando ele foi expulso, não tem mais chance para ele. Deus já sabia que ele não ia se arrepender mais, até porque o arrependimento é divino, não é humano. Você pode ver isso em Atos 5:32. O arrependimento vem de Deus. Então, Deus já sabia que Satanás não iria se arrepender. Agora, depois de 4.000 anos de pecado, os anjos e os mundos não caídos e os anjos santos ainda não viam claramente o caráter de Satanás. Eles conseguiram ver isso na cruz, quando Satanás, com toda a sua maldade, canaliza essa maldade para o seu próprio Criador, Jesus Cristo. Então, os anjos conseguem ver a maldade de Satanás quando ele infere todo aquele sofrimento sobre o seu próprio Criador em figura humana. E aí, Satanás, então, é expulso. É por essa razão que Jesus, em São João, vai dizer: vem aí o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim, vem a hora em que o príncipe desse mundo vai ser expulso. Então, Satanás já tinha sido expulso fisicamente do céu, mas agora Satanás foi expulso, eu chamo essa segunda expulsão de uma expulsão ideológica. Os anjos ainda tinham simpatia para com Satanás, mas depois da morte de Jesus, todo o sofrimento que Satanás fez recair sobre Jesus, Satanás, Ellen White diz lá, as simpatias dos seres celestiais agora acabaram para com Satanás. Então ele foi expulso ideologicamente. Os anjos conseguiram ver na cruz que Deus realmente estava certo. Os anjos conseguiram ver na cruz que realmente Deus agora pode destruir Satanás, porque Satanás realmente, foi comprovado que Satanás é um ser mau. Esse é o ponto. Então a primeira expulsão física de Satanás do céu. A segunda expulsão, uma expulsão ideológica de Satanás do céu. Agora os anjos não querem nem conversa mais com Satanás. Agora os anjos já sabem quem é Satanás. Digamos assim, da mente dos anjos. Os anjos não têm mais simpatia para com Satanás. Acabaram-se essas simpatias. Então aí está as duas expulsões de Satanás. Tem mais uma terceira que a gente vai ver a partir de agora. Olha só esse texto. Cristo viver unicamente para confortar e beneficiar. E ao levá-lo à morte, Satanás manifestou a malignidade do seu ódio contra Deus. Tornou evidente que o real desígnio de sua rebelião era destronar o Senhor e destruir aquele por meio de quem o seu amor se manifestava. Então, Satanás se manifesta na cruz ao infligir sofrimento e morte ao seu próprio Criador. Outro texto. Todavia, Satanás não foi então destruído. Então, olha aqui para mim, agora a gente entra na terceira e última fase. Eu falei que o título aqui desse nosso final de semana é As Três Expulsões de Satanás. Então, qual foi a primeira? A expulsão física de Satanás do céu por conta da sua rebelião. Deus deu tempo para ele, não sabemos quanto tempo, mas quando Deus viu que já não tinha mais como ele voltar, ele foi expulso, definitivamente expulso. Mas ainda havia simpatia dos anjos e dos mundos não caídos para com Satanás, mesmo depois de 4.000 anos de pecado. Essas simpatias foram totalmente desconectadas de Satanás quando Satanás, por influenciando os seres humanos, matou Jesus na cruz. É isso que eu estou dizendo. E essa é a segunda expulsão, uma expulsão ideológica, ok? Agora, uma vez que Satanás já foi expulso essa segunda vez, uma expulsão ideológica do universo, Deus já poderia matar Satanás. Por que Deus não destruiu Satanás lá no céu? Porque ia ficar sempre uma questão. Será que Satanás não estava certo mesmo? Os anjos e os mundos não caídos talvez obedeceriam a Deus por medo. Peraí, se alguém se rebelar contra Deus, ele destrói. Então, não vamos nos rebelar. E Deus não quer que ninguém obedeça a ele por medo. Então, Deus não destruiu Satanás. Precisava Satanás desvendar os seus princípios de governo para todo o universo. E isso aconteceu na cruz. Então, por que Deus não destruiu Satanás logo depois da cruz? Porque ele podia. O universo todo já sabia quem ele era. O problema é que nós, seres humanos, precisávamos também descobrir claramente quem é Satanás e os princípios de governo dele.
É por essa razão que Ellen White escreve aí, ó, todavia, mesmo depois da cruz, quando ele foi expulso a segunda vez, Satanás não foi destruído. Por que Deus não destruiu Satanás depois da cruz, depois dessa segunda expulsão, que eu estou chamando de expulsão ideológica? Por quê? Olha, ela diz, os anjos não perceberam nem mesmo aí tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. E por amor ao homem, devia continuar a existência de Satanás. Então, o que Ellen White está dizendo? Ellen White está dizendo que porque Deus me ama e porque Deus te ama, ele ainda não destruiu Satanás. Mesmo depois da cruz, Deus poderia ter destruído Satanás, porque os anjos já não têm mais simpatia para com ele. O universo inteiro já não tem mais simpatia. Mas por que Deus não destruiu? Ellen White está dizendo, por amor do homem. Nem mesmo os anjos enxergaram totalmente tudo que tudo que envolve esse grande conflito no que se refere à Terra. A Terra. Então, mais alguns textos aqui para a gente terminar. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Esse é o texto de transição para a segunda expulsão, da segunda expulsão para a terceira, que eu vou apresentar na madrugada aqui para vocês. Então, eu vou pedir para você ler esse texto agora aí, com calma. E aí eu vou botar aqui embaixo um texto bíblico e você vai entender. Leia esse texto aí para você mesmo, com calma. Entenderam? Olha que texto profundo. Satanás encontra no meu coração, no seu coração, algum ponto em que pode obter apoio. E ela é uma específica. Algum desejo pecaminoso é acariciado. Por meio desse desejo, as tentações de Satanás asseguram a sua força sobre mim e sobre você. Em outras palavras, olha o que eu vou dizer agora. Em outras palavras, depois que Satanás foi expulso do céu, os anjos ainda, mesmo os anjos celestiais, vendo 4.000 anos de pecado, Satanás trabalhando contra os princípios de Deus, os anjos ainda tinham uma certa simpatia para com Satanás, diz Ellen White. Por que que Deus não destruiu Satanás depois da cruz, quando o mundo celestial já não tinha mais essa simpatia? Porque Deus sabe que os seres humanos ainda têm essa simpatia para com Satanás. Essa mesma simpatia que os anjos tinham e que se encerrou na cruz, Deus sabe que, infelizmente, eu e você ainda temos essa simpatia para com Satanás. Olha o que Ellen White está dizendo. E Ellen White não está dizendo isso da cabeça dela. Ela foi inspirada por Deus, mas tem um texto bíblico. Olha só. Jesus diz assim, ó, já não falarei muito convosco, Jesus disse para os discípulos, porque aí vem o príncipe do mundo, o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Alguém pode dizer essa frase aqui, como Jesus disse? Será que eu e você podemos hoje falar a mesma coisa que Jesus disse aqui? Satanás nada tem em mim? Será que Satanás realmente está encontrando algum ponto de apoio, como diz o texto bíblico aí do grande conflito? Será que Satanás encontra algum desejo pecaminoso acariciado em mim e em você, do qual as tentações dele asseguram a força no meu e no seu coração, na minha e na sua vida? Você se lembra que a introdução do meu estudo ontem, que eu estou terminando hoje, eu falei de um período da minha vida que eu passei de muita turbulência, de muito problema. Um período assim muito crítico na minha vida. E nesse período crítico, eu precisava entender algumas coisas. E eu busquei a Deus e Deus sabe a minha sinceridade. E naquele momento crítico, Deus me mostrou isso aqui.
e o que eu estou apresentando para vocês aqui é um pouquinho do resultado daquela minha pesquisa, para responder questões minhas, indagações muito pessoais, minhas, eu e Deus. Então eu digo para você, queridos, Deus me revelou, eu disse isso ontem, Deus me revelou com clareza que se ele tivesse voltado enquanto eu estava aí no Brasil como pastor, eu não estaria salvo. O que Ellen White está dizendo é que a gente precisa ter sinceridade na nossa ligação com Deus. O que Ellen White está dizendo é que nós precisamos, nosso relacionamento com Deus precisa estar num patamar de sinceridade tal que a gente possa enxergar, mediante comunhão íntima com Deus, oração, horas de oração, queridos. Muita comunhão com Deus, para que Deus nos mostre os pontos em que Satanás tem no nosso coração, os desejos pecaminosos acariciados, que ainda servem como um ponto de apoio para Satanás nos tentar. Queridos, ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça em montanha. São coisas pequenas que nos fazem tropeçar, mas essas coisas pequenas crescem. Então nós precisamos, como dizem, né? Nós precisamos detectar as pequenas raposinhas, os pequenos pecados acariciados que a gente tem. E aí nós vamos, enfim, resistir ao diabo. Lembra-se o conselho bíblico? Resistir ao diabo. A Bíblia não manda você lutar contra o diabo. A Bíblia manda você resistir ao diabo e ele vai fugir. A Bíblia diz que a gente não tem que fugir do diabo, a gente precisa resistir a ele e ele é quem foge. Mas para resistir ao diabo, a gente precisa ter um relacionamento tão saudável com Deus, tão sincero com Deus, que ele nos mostre as nossas raposinhas, ele nos mostre os pontos em que Satanás tem apoio no nosso coração, os desejos pecaminosos que nós acariciamos, coisas pequenas. Lembre-se, queridos, Deus dá atenção para as coisas pequenas e Deus nos julgará também pelas coisas pequenas. Quem pode dizer hoje, Satanás nada tem em mim? Quem pode dizer hoje? Repito, para entrar no final aqui, por que Deus não destruiu Satanás, mesmo depois da cruz, quando os anjos e o mundo celestial já não tinha mais nenhuma afeição para com Satanás? Por quê? Porque Deus agora quer que essa expulsão que ocorreu ideológica na mente, no coração dos seres celestiais, ocorra no meu coração e no seu coração. Ele espera que eu e você também tenhamos os nossos laços cortados completamente com Satanás. Olha esses textos, para terminar. O tempo de angústia é o cadinho que produzirá caracteres à semelhança de Cristo. Opa! Ellen White está falando do tempo de angústia. Queridos, pare de ler, agora presta atenção no que eu estou dizendo para a gente ler juntos. O tempo de angústia está logo à nossa frente. E o livro de Daniel diz que é um tempo de angústia qual nunca houve. Você lembra, Ellen White, no livro Grande Conflito, ela fala um pouco desse tempo de angústia, que ela diz, olha só, procura aí depois, você vai achar, quem depois precisar, eu tenho esse texto aqui também. Ellen White diz que esse tempo de angústia é tão terrível, que ela diz assim, a gente pode até mentalizar como vai ser, a gente pode até tentar mensurar quão angustioso vai ser esse período, mas ela diz, a nossa mente não pode alcançar quão angustioso será. Ou seja, quanto pior você imaginar esse tempo de angústia, ela diz, vai ser ainda pior. A gente não consegue imaginar quão ruim vai ser ou quão angustioso vai ser. E qual é o objetivo do tempo de angústia? Por que que Deus, um Deus de amor, um Deus que nos ama, um Deus que quer nos salvar, vai permitir que um tempo de angústia alcance os seus filhos, um tempo de angústia tão terrível nesses últimos dias alcance os seus filhos? Qual é o objetivo do tempo de angústia? Esse texto mostra. Vamos ler juntos. O tempo de angústia é o cadinho que produzirá caracteres à semelhança de Cristo. Designa-se, olha o motivo do período de angústia, designa-se a levar o povo de Deus a renunciar a Satanás e suas tentações,
O último conflito vai revelar para o povo de Deus a Satanás em seu verdadeiro caráter, o de um tirano cruel, e fará por eles, pelo povo de Deus, o que coisa alguma poderia realizar, erradicar Satanás das afeições deles. Pois amar e nutrir o pecado é amar e nutrir seu autor, Satanás, aquele inimigo mortal de Cristo. Você entende claramente o que Ellen White está dizendo aqui nesse texto? Ela está dizendo que o tempo de angústia, Deus vai permitir para que o caráter de Satanás se revele plenamente para mim e para você. Ou seja, o que aconteceu lá na cruz para os anjos e os mundos celestiais é o que vai acontecer no tempo de angústia, porque Ellen White está dizendo que hoje o mundo celestial já conhece quem Satanás é, embora algumas coisas ainda não, a gente viu no outro texto, mas claramente agora eles conseguem entender o caráter de Satanás, mas nós ainda não. Satanás ainda tem algumas coisinhas em meu e no seu coração onde ele tem apoio. Mas Ellen White diz que Deus estabeleceu o tempo de angústia justamente para que a gente consiga entender claramente o caráter de Satanás. E essa segunda frase em vermelho diz: erradicá-lo das afeições deles. Ou seja, Ellen White está dizendo que o povo de Deus ainda tem afeições para com Satanás. O povo de Deus ainda não é totalmente inimigo de Satanás. Lembra-se Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre você, entre os dois mundos, né? Queridos, o tempo de angústia vai fazer por nós o que coisa alguma podia realizar. Sofrimento. Aí fica aqui uma liçãozinha para nós. Como é que nós hoje estamos lidando com o sofrimento? Isso também foi questões que eu levantei nesse meu período terrível aí que eu passei no passado. Como é que a gente lida com o sofrimento? O sofrimento que a gente passa hoje, queridos, não é nem sombra do sofrimento que está à nossa frente. E o sofrimento que eu e você passamos hoje é um preparo para esse período de angústia qual nunca houve. Me ouça. Você que está aqui nessa sala me assistindo, você que vai me assistir depois, se você está passando por um período de sofrimento, agradeça a Deus, porque Deus está preparando você para esse tempo de angústia qual nunca houve, porque Deus sabe que eu e você temos o coração ainda com certas afeições para com Satanás e nós não vamos ser salvos assim. Deus precisa limpar completamente as afeições que temos para com os pecados, para com o originador dos pecados, que é Satanás. Olha, a continuação desse texto aqui é essa aqui, ó. E aí está a referência, meditação de Ellen White. Quando o povo de Deus desculpam o pecado, o povo, você conhece pessoas que desculpam o pecado? Não, todo mundo faz, não tem problema. Qual é o problema fazer isso? Qual é o problema fazer aquilo? Qual é o problema ver esse site? Qual é o problema passar tanto tempo na televisão? Qual é o problema assistir esses sites pornográficos? Qual é o problema eu ler esse tipo de livro? Qual é o problema eu assistir esse tipo de filme? Qual é o problema assistir essas séries? Qual é o problema eu me vestir assim? Qual é o problema eu usar isso? Qual é o problema eu comer aquilo? Qual é o problema? Qual é o problema? Já viu isso? Quando eles desculpam o pecado e se apegam à perversidade de caráter, dão a Satanás um lugar em suas afeições e rendem-lhe homenagem. O que aconteceu com os anjos e os mundos não caídos lá na cruz é o que vai acontecer comigo e com você quando a gente passa por sofrimento. A gente vai odiar cada vez mais o pecado se no sofrimento a gente se apega a Deus. Queridos, mais oração, mais leitura da Bíblia, mais leitura do Espírito de Profecia, mais presença aos cultos da igreja, mais trabalho missionário. Não tem poder das trevas que vai fazer você se abalar se você viver assim. Com sinceridade. A sua religiosidade com Deus, a sua ligação com Deus tem que ter bases sinceras. Senhor, me mostre. Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz: examinai a vós mesmos para ver se vocês estão na fé. Pesquisa esse texto aí depois.
Paulo escreveu: examinai a vós mesmos, queridos, nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Examinai a vós mesmos para ver se vocês realmente estão na fé. Pode ser que vocês não estejam na fé. É isso que Paulo está dizendo. Agora olha isso aqui, depois do milênio, quando Jesus volta, vai buscar o seu povo, nós vamos passar 1000 anos no céu, você sabe. Agora olha o que vai acontecer depois do milênio, estou no final. Durante milhares de anos, esse chefe conspirador tem apresentado a falsidade em lugar da verdade. Mas agora, chegado é o tempo, depois do milênio, chegado é o tempo em que a rebelião deve ser finalmente derrotada e descobertos a história e caráter de Satanás. Em seu último e grande esforço para destronar a Cristo, destruir seu povo e tomar posse da cidade de Deus, lembre-se, depois do milênio, o arqui-enganador foi completamente desmascarado. Os que a ele se uniram veem o fracasso completo de sua causa. Os seguidores de Cristo e os anjos leais contemplam a extensão total de suas maquinações contra o governo de Deus. Última frase em vermelho. É Satanás objeto de aversão universal. Se você analisar o contexto desse texto do grande conflito, Satanás, depois da ressurreição dos ímpios, Satanás forma um grande exército e ele vai querer marchar contra a cidade santa. E quando Deus mostra quem Satanás é para essas pessoas, nem mesmo essas pessoas vão querer mais segui-lo. Por isso, Ellen White termina essa frase: Satanás é objeto de aversão universal. Ninguém mais quer ficar do lado dele, nem mesmo aqueles que são ímpios. Nem mesmo. Olha lá. Pelos fatos manifestos no andamento do grande conflito, Deus demonstrará os princípios de suas regras de governo, que foram falsificadas por Satanás e por todos os que ele enganou. Sua justiça será finalmente reconhecida pelo mundo inteiro. Embora este reconhecimento haja de se fazer demasiado tarde para salvar os rebeldes, porque já vai estar, ela está se referindo aqui depois do milênio também. Deus tem consigo a simpatia e a aprovação do universo inteiro, enquanto passo a passo seu grande plano avança para o completo cumprimento. Tê-la-á consigo, no caso a simpatia e a aprovação, tê-la-á consigo na estipulação final da rebelião. Agora Deus pode destruir Satanás, que nem os anjos, nem os mundos não caídos, e nem mesmo os santos e até mesmo os ímpios que se perderam. Todos eles terá enxergado Satanás no seu verdadeiro caráter. Tê-la-á consigo na estipulação final da rebelião. Ver-se-á que todos que abandonaram os preceitos divinos colocaram-se ao lado de Satanás em luta contra Cristo. Não há meio termo. Quem não ajunta contra mim espalha, Jesus diz. E todos os que com ele se uniram participarem de sua sorte. O universo inteiro, aqui em amarelo, ela fala o mundo inteiro, agora ela fala o universo inteiro, como testemunha da sentença, declarará: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15:3. Queridos, Ellen White menciona que depois do universo, 3 vezes, todos, até mesmo os ímpios, até mesmo Satanás e os seus anjos, se prostrarão. Repito, até mesmo Satanás e os seus anjos vão se prostrar e vão dizer: justos e verdadeiros são os teus caminhos. A controvérsia acabou. Acabou o engano, não tem mais coração enganado, não tem mais o enganador, ok? Foi por meio do engano que Satanás seduziu os anjos. Dessa forma tem ele em todos os tempos levado avante sua obra entre os homens e continuará com esta maneira de agir até o fim. Declara-se ele abertamente achar-se a guerrear contra Deus e sua lei, e os homens estariam acautelados. E ele, porém, se disfarça e mistura a verdade com o erro. As mais perigosas falsidades são as que se encontram misturadas com a verdade. É assim que se recebem erros que cativam e arruinam a alma. Por este meio, Satanás leva o mundo consigo. Aproxima-se, porém, o dia em que seu triunfo, o triunfo de Satanás, para sempre se finalizará. O trato de Deus com a rebelião terá como resultado desmascarar completamente a obra que durante tanto tempo se tem continuado encobertamente. Veja, mesmo depois de 6.000 anos de pecado, ainda há algumas coisas nesse grande conflito que a gente não vai entender só depois do milênio, queridos. Ellen White está dizendo que muitas coisas, mesmo a gente vai entender só depois do milênio. Deus não chamou você para entender tudo, Deus chamou você para crer.
Em amarelo aí, ó, aproxima-se, porém, o dia em que seu triunfo para sempre se finalizará, triunfo de Satanás. O trato de Deus com a rebelião terá como resultado desmascarar completamente a obra que durante tanto tempo se tem continuado encobertamente. Os resultados do governo de Satanás, os frutos e se porem de lado os estatutos divinos serão patenteados a todas as inteligências criadas. A lei de Deus ficará inteiramente reivindicada, ver-se-á que todo o trato de Deus foi orientado com referência ao bem eterno de seu povo. O universo todo vai entender que Deus realmente é amor e justo, e ao bem de todos os mundos que ele criara. O próprio Satanás, na presença do universo como testemunha, confessará a justiça do governo de Deus e a retidão de sua lei. O próprio Satanás, os seus anjos ímpios, o mundo de ímpios seres humanos, todos eles se prostrarão e entenderão: realmente eu me perdi porque eu quis me perder. Deus fez tudo para me salvar, mas eu não aceitei. Queridos, é importante a gente entender isso hoje, porque depois do milênio já não tem mais chance. A gente tem que perceber que Deus é justo hoje, a gente tem que perceber que Deus é bom hoje, a gente tem que perceber que Deus é amor hoje. Se você não ama a Deus ainda, se você não enxerga quem esse Deus é ainda, hoje é o tempo, a porta da graça ainda está aberta. Deus não vai salvar ninguém que não o ame. Guardar o sábado, devolver dízimo, ofertas, mudar a alimentação, crer nas doutrinas bíblicas, estudar a Bíblia, frequentar a igreja, dar estudos bíblicos. Isso tem que ser resultado do conhecimento que você tem desse Deus. Eu preciso amar esse Deus. Você precisa amar esse Deus. E amando esse Deus, Deus vai fazer com você ou em você o que ele fez nos anjos, desarraigar das suas afeições Satanás e o pecado, de forma que nós enxerguemos não só quem Deus é, mas também quem Satanás é, quão mal é o pecado, e a gente não vai querer o pecado. Os perfeccionistas pregam por aí que vai chegar um tempo, pegam textos equivocados de Ellen White. Eu tenho 3 estudos sobre perfeccionismo em Ellen White. Podemos estudar aqui no futuro. Os perfeccionistas pegam esses textos e dizem que a gente tem que parar de pecar mesmo antes da volta de Jesus. Quando Ellen White fala de perfeição de caráter, não é isso que ela está falando. Quando Ellen White fala de perfeição de caráter, é desse princípio: conhecimento tão profundo de Deus, um relacionamento tão íntimo com Deus, que eu vou detestar o pecado. Não é que eu tenho que me esforçar para não pecar, eu tenho que me esforçar. É claro que eu tenho que me esforçar para não pecar, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. A gente precisa lutar, queridos, para sair de casa e orar a Deus e buscar comunhão com Deus todos os dias. A luta é diária para comunhão com Deus todos os dias, para que naquele dia Satanás não tenha ganchinhos no meu e no seu coração, onde ele possa apoiar suas tentações. É disso que nós precisamos. Lembre-se que eu falei no estudo anterior, está gravado aí. Satanás, depois expulso do céu, pede uma reunião com Cristo. Cristo vem até os portais do céu, porque depois da expulsão, Satanás não tem mais como voltar. Deus já sabia que ele não se arrependeria. Mas Satanás pede uma audiência com Cristo nos portais do céu, diz Ellen White. E Satanás diz para Jesus: Jesus, eu me arrependo, eu quero voltar para o céu. E Jesus chora e diz para ele: você não está arrependido. E aí Jesus diz: eu não posso te aceitar de novo no céu, porque o seu amor por mim não aumentou depois que você foi expulso. Ou seja, o seu arrependimento não é fruto de ver o meu amor. O seu arrependimento não é resultado de você me conhecer, até porque ele já conhecia tudo sobre Deus, por isso que não teve plano de salvação para ele e para os anjos. Se Deus não recebeu de volta esse anjo, porque Deus amava Lúcifer. Deus amava Lúcifer. Se Deus não recebeu de volta esse anjo amado, por que eu devo crer que Deus vai me aceitar no céu sem eu amá-lo? Se Jesus não aceitou de volta Lúcifer no céu, porque Lúcifer não amara ele mais, por que eu tenho que crer que Deus vai me aceitar só porque eu guardo o sábado, só porque eu faço isso, só porque eu faço aquilo? Não estou dizendo que não tem que guardar o sábado, não estou dizendo que não tem que fazer essas coisas precisam ser resultados do seu relacionamento. Ninguém vai para o céu sem guardar o sábado, óbvio. Deus não vai levar nenhum desobediente para o céu, óbvio.
Mas essa obediência precisa ser resultado do relacionamento que você tem com Deus. Você conhece esse Deus? Sabe quem ele realmente é? Ou quando vem uma dificuldade, uma angústia, um problema, você já duvida desse Deus? Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. Para terminar, você se lembra desse texto? Eu falei logo lá no começo, né, ontem. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja com... Veja, Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça de Satanás. Mas Jesus morre na cruz e depois da morte da cruz, Paulo escreve Romanos e diz, em breve, ou seja, no futuro, Deus esmagará a Satanás. Por que isso? Afinal, Jesus já esmagou Satanás na cruz, ou mesmo depois da cruz, Satanás ainda não foi esmagado. Agora você entende. Olha o que Ellen White diz. Cristo venceu a Satanás por nós no deserto da tentação. Ele, Jesus, é mais poderoso do que Satanás. E ele, Jesus, em breve, veja, nem no tempo de Ellen White, Jesus ainda tinha esmagado Satanás. Ellen White diz, ele, Jesus, em breve esmagará sob nossos pés. Então, queridos, na época de Paulo, Jesus não tinha esmagado Satanás ainda. Na época de Ellen White, Jesus ainda não tinha esmagado, porque Ellen White está colocando em breve, como Paulo coloca em Romanos. Na época de Ellen White, ela já escreveu em breve, no futuro. Então, Jesus morre na cruz, mas não esmagou Satanás. Paulo escreve que ele esmagaria. Ellen White escreve que ele esmagaria. Então, como é que funciona esse esmagar? Lembre-se que Paulo fala que vai esmagar debaixo dos vossos pés. E Ellen White diz debaixo dos nossos pés. Olha isso. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus e quanto mais claramente distinguirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado. O que é o esmagar a cabeça de Satanás ou esmagar Satanás? É Deus quem esmaga, Cristo quem esmaga, mas por meio da igreja. Paulo diz que Cristo é o quê em relação à igreja é o corpo. Lembra-se disso? A analogia de Paulo? A igreja é o corpo. E Cristo é o quê nesse corpo? Cristo é a cabeça. Então, Cristo esmaga Satanás no pé, mas o pé é a igreja. Cristo é a cabeça, o corpo é a igreja. Então, é Cristo quem esmaga, mas por meio da igreja. Por isso que Paulo fala aí em Romanos, debaixo dos vossos pés. E Ellen White diz, debaixo dos nossos pés. Como é que Deus vai esmagar Satanás? Deus vai esmagar Satanás quando a igreja entender o amor de Deus e quem Satanás é. Ou seja, esse ato de esmagar Satanás é quando eu e você, individualmente, quando a igreja coletivamente compreender quem Satanás é e nós não queremos mais nada com o pecado. Quando Satanás não tiver mais nenhum ganchinho dentro do meu coração e da minha mente, onde ele possa enraizar as suas tentações, como a gente já viu. E aí você entende que vai vir a importância da sacudidura, que vai expurgar esses que não querem nada com Deus. Deus vai ter uma igreja pura, diz Ellen White. E essa igreja pura é que vai receber a chuva serôdia. E esses que receberão a chuva serôdia é que terão uma comunhão tão íntima com Deus que através deles Cristo vai esmagar Satanás. E o que é esmagar Satanás? É quando Satanás for colocar diante desse povo as suas tentações e o povo não quer mais Satanás. Nós não queremos mais o pecado. A gente vai enxergar quem o pecado é, quão maligno é o pecado, e vai enxergar que quem está por trás desses pecados, mesmo os pecados que a gente acariciou, mesmo esses pecados, quem está por trás é o diabo. E pecando, a gente vai estar rendendo homenagem a ele. Então a gente não vai querer mais, porque o nosso amor por Cristo será supremo. Isso é esmagar a cabeça de Satanás. Cristo esmaga, mas por meio da igreja. E sobre as expulsões, lembram-se?
Primeira expulsão, quando Satanás foi expulso fisicamente do céu. Segunda expulsão, quando há uma expulsão ideológica, quando os anjos na cruz, os anjos e os mundos não caídos, na cruz, eles entendem quem Satanás é e não tem mais nenhuma afeição para com Satanás. E a terceira expulsão é quando essa expulsão ideológica acontece agora na mente dos seres humanos, nos filhos de Deus. E aí eles estarão preparados para ir para o céu. É por essa razão que a Bíblia fala: o mal não se levantará duas vezes. É porque Deus vai tirar de nós o livre-arbítrio? Não. É porque a gente entendeu a malignidade do pecado, a gente não vai mais querer pecar por todo o universo, por toda a eternidade. Deus não vai tirar o livre-arbítrio, mas Deus teve que permitir que Satanás vivesse para que os anjos entendessem quem Satanás é e, posteriormente, para que eu e você, a igreja, entendesse quem Satanás é. Essas são as duas últimas expulsões de Satanás ideológica dos anjos que ocorreu na cruz e no tempo de angústia, quando vai ocorrer essa expulsão ideológica da igreja, de Satanás, das afeições da igreja. Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu acho que é isso aí. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu estou dentro do tempo ainda. Então, se alguém quiser fazer aí alguma... Vamos orar, né? Eu faço uma oração, depois a Rosa acho que faz outra, e depois a gente entra no bate-papo. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pelas verdades que foram reveladas a nós. Obrigado pelo Espírito de profecia, Senhor. E a gente consegue entender o teu plano claramente. Muito obrigado, Senhor, porque quando passamos por sofrimento, não é que o Senhor deixou de nos amar, mas é porque o Senhor nos ama tanto que precisa permitir que passemos por esses momentos de sofrimento, para que nesses momentos a gente possa compreender quão mal é o pecado, porque todo sofrimento advém do pecado. Pela tua misericórdia, Senhor, nos faça compreender o teu caráter. Pela sua misericórdia, Senhor, nos incomode para que a gente tenha uma comunhão mais íntima contigo, mais tempo de comunhão, uma comunhão mais sincera, uma comunhão, Senhor, mais integral. Pela tua misericórdia, Senhor, nos dê humildade para nós entendermos não só quem o Senhor é, como o Senhor trata conosco, mas nos dê humildade para entendermos quem nós somos, tão pecadores e tão maus. E nos ajude a enxergar o seu caráter de amor, a tua misericórdia. Senhor, não nos deixe compreender o caráter de Satanás e a malignidade do pecado e o seu amor lá depois do milênio, quando não tiver mais chance de arrependimento e de salvação. Nos ajude a compreender isso hoje, através da atuação do teu Espírito em nós. Expulse Satanás nesse terceiro período, nesse terceiro momento, essa terceira expulsão. Expulse Satanás das nossas afeições hoje, pela tua misericórdia, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Abençoe a tua igreja. Em nome de Cristo oramos. Amém.